Se você não parar para analisar a sua vida, o algoritmo vai fazer isso por você. E pode ter certeza que ele não tá nem aí pro teu futuro. Um estudo recente revelou que em 2004 o tempo médio de atenção que o ser humano conseguia ter era de 150 segundos. E o dado chocante é que em 2024 esse tempo reduziu para 47 segundos. Mas na verdade isso não é bem uma surpresa, né? Porque nós todos sabemos que eu e você estamos viciados em vídeos curtos. Então vamos fazer diferente, eu vou editar esse vídeo inteiro sem estímulos e eu te desafio a assistir ele até o final sem música de fundo, sem efeitos especiais pulando na tela. Será que você é capaz disso? Hoje a gente vai bater um papo aqui sobre o apodrecimento do cérebro e a morte da autorreflexão. E para deixar esse vídeo mais didático e mais fácil de você entender, eu resolvi dividir ele em 3 partes. Primeiramente vamos falar sobre o colapso. Cara, eu lembro que não faz muito tempo que entretenimento pra mim era ir ao cinema no sábado à noite com minha namorada, com meu pai, com minha família, meus amigos, e passar 2 horas e meia sentado olhando pra uma tela e entretido a cada segundo daquilo. Durante 2 horas a minha única preocupação era com aquele arco daquela história. Era o que ia acontecer com aquele personagem, como ele ia se desenvolver, o que é que ia acontecer no final daquele filme. E hoje eu acho um absurdo que eu me pego nos primeiros 10 minutos do filme já querendo pegar o celular e assim, como se ele tivesse coçando, como se minha mão tivesse coçando para pegar o celular e mexer no Instagram e no TikTok. E o mais doido de tudo isso é que às vezes não é nem realmente para ver alguma coisa, mas é só para atualizar, para ver se tem alguma coisa nova. A gente está sempre com a necessidade de um estímulo novo, de um estímulo melhor, maior e mais rápido. E o filme de 2 horas se tornou algo maçante, se tornou algo que era entretenimento antes, não é mais e se tornou difícil de digerir. E eu tô puto com isso comigo mesmo, porque eu amo filme, velho. Então, tipo, pra mim é foda você não ter mais essa facilidade de ver um filme. Pô, quando eu era jovem, falei agora eu sou um idoso, né? Mas quando eu era mais novo, a minha dificuldade era em ler livros e é até um pouco compreensível essa dificuldade de ler livros, porque a gente cresceu numa geração de telas, mas eu sinto que nossos pais reclamavam que a gente não lia livros e hoje a gente está reclamando que as pessoas não assistem mais filmes. E eu quero muito saber o que essa geração vai reclamar que os filhos não estão mais fazendo, porque eu não quero imaginar que tem uma coisa pior do que o TikTok e o Instagram para chegar aí, pelo amor de Deus. Eu gosto de tentar ser ao mínimo uma pessoa positiva. Mas eu tenho que ser um pouco mais justo com os vídeos curtos. Não necessariamente a culpa é deles. A culpa é do algoritmo que reina nessas redes sociais. Dito Instagram e TikTok. Houve um tempo que o Instagram era uma rede social de compartilhar fotos. Eu não sei se você é dessa época, mas eu criei meu Instagram em 2012. Lá você postava uma foto com um filtro HDR estouradão e era do caralho. Ali era para você realmente postar fotos e momentos da sua vida. E o feed chegava no fim, cara. Tinha um momento que você scrollava tanto que o feed chegava no fim. Não existia story, era uma época muito mais interessante na tecnologia crescendo, né? No desenvolvimento da tecnologia. E isso me pega muito, não tinha final. O feed não tinha final. Perdão, o feed tinha final. Hoje em dia, em determinado momento, eu vi um podcast sobre isso, eu não vou me lembrar exatamente o cara que inventou isso, mas um cara que inventou essa possibilidade. E se o feed não tiver um fim? E se a gente continuar alimentando aquela máquina para manter o cara no parque de diversões e viciado naquilo e sempre scrollando, scrollando, scrollando? O cara que inventou isso, eu não sei se ele consegue dormir em paz consigo mesmo, sabendo que ele destroçou uma geração inteira. Mas isso é muito maluco, né? Todo mundo, vocês estão cansados já de saber que o maior objetivo da rede social é manter a gente preso lá pela maior quantidade de tempo. Assim nós vemos mais anúncios e damos mais dinheiro para eles. É assim que o mundo funciona. Mas é muito doido pensar que a gente está abandonando o entretenimento de coisas que a gente gosta, que nutriam nossa alma, como o cinema, como... Eu vou falar da leitura porque é um hábito que eu realmente desenvolvi com muita dificuldade, mas eu acho preocupante que a gente não está nem mais tentando lutar contra isso. Muitas pessoas não estão mais tentando lutar contra isso e aceitaram que é a nova realidade. Quando, na verdade, a gente está passando por um momento decisivo que vai ditar o que é o entretenimento nos próximos anos. E agora a gente entra na segunda parte desse vídeo, que são as cicatrizes. As cicatrizes deixadas por
pelas redes sociais que nos influenciam a estar sempre scrollando e sempre em busca do próximo vídeo curto. A primeira cicatriz que você deve ter também é a ansiedade, cara. Eu me peguei recentemente em um dia que teve um apagão e meu celular descarregou. E eu acho que eu nunca me senti tão ansioso na vida por não saber o que estava acontecendo ao meu redor. Eu me senti realmente impotente e muito ansioso. Realmente foi uma crise de ansiedade. Eu tive taquicardia com isso. Fiquei muito preocupado com dificuldade de respirar. E em determinado momento eu parei e pensei, cara, é sério que isso está acontecendo comigo por conta do celular ter descarregado? E foi aí que eu realmente comecei a me preocupar bastante e comecei a pensar no quão problemático isso é. E comecei a trocar ideia com outras pessoas sobre isso, que eu pensei, pô, não pode ser só comigo que isso acontece e as pessoas não podem estar achando isso normal. Eu imagino que as pessoas também estejam se sentindo da mesma maneira que eu. Além da ansiedade, outra coisa que me deixou bem preocupado como uma cicatriz também são as conversas superficiais e a sensação de querer sempre colocar a conversa no 2x, sabe? Tipo, eu percebi que eu não estava mais tendo conversas longas sobre assuntos aleatórios, que era uma coisa que eu amava fazer e que é muito benéfico pra gente isso aí. Para você conhecer uma pessoa de verdade, enfim, trocar uma ideia sincera, olho no olho ali. Eu percebi que todo mundo que eu conversava, se eu pudesse, eu teria colocado na velocidade 2x do WhatsApp no áudio. Então, eu comecei a ficar muito preocupado com isso porque a gente está sempre querendo sair dali. A gente nunca está no momento, a gente sempre está pensando no próximo momento e no que a gente vai fazer daqui a 1 hora, 2 horas, e a gente esquece de estar presente no momento. Que apesar de ser algo clichê de se falar, é algo muito importante. A partir do momento que a gente não está presente naquele momento, a gente só está como um espectador ali. Então a gente não está vivendo o jogo. É como se alguém estivesse vivendo a nossa vida ali no automático. Eu acho isso muito bizarro. E a terceira cicatriz que eu percebi nisso aí também, cara, é que se o entretenimento se tornou maçante, se o cinema se tornou uma tarefa difícil, quem dirá o estudo? O estudo, que é a maneira que a gente se aperfeiçoa, né? que a gente melhora. Se o entretenimento tá difícil, imagina a dificuldade que vou ter para ensinar o meu filho futuramente a estudar, por exemplo. Cara, eu só consigo pensar que se eu odiava estudar quando era criança, uma criança de hoje em dia deve ser muito mais difícil para ela ter esse foco, essa atenção, quando ela sabe que a qualquer momento ela pode pegar o celular e ter bilhões de vídeos ali esperando por ela para serem consumidos. Isso também me preocupa bastante. Eu não falo só do estudo também, eu falo da autorreflexão, que é parte muito importante desse vídeo. A autorreflexão é o momento em que você para analisar como está a sua vida, o que é que você está fazendo da sua vida, o saldo positivo e negativo das suas ações, se você está fazendo coisas boas, se você está fazendo coisas ruins, como você está utilizando seu tempo. E eu me peguei muitas vezes sem parar para analisar, vivendo no automático, acordava, trabalhava, fazia o que eu tinha que fazer, me deitava e passava horas ali, ó, telando, vendo coisas aleatórias que eu não lembrava de nada, e eu acordava no outro dia e repetia esse mesmo processo. E cadê a autorreflexão? Cadê parar para analisar o que eu fiz no meu dia? Como é que a estratégia que eu tenho que fazer para melhorar meu negócio? Eu estava fazendo no automático ali, eu estava apagando incêndio no meu negócio e não foi à toa que meu negócio começou a colapsar. E a partir do momento que eu comecei a ter consciência disso e comecei a tentar reverter esse quadro, também foi muito claro para mim que meu negócio começou a voltar a subir. E eu comentei sobre isso com o meu sócio, ele também percebeu. Ele percebeu que meu rendimento tinha caído, o dele também. E depois que a gente conversou sobre isso, o meu rendimento e o dele subiram simultaneamente. E eu gosto de trazer sempre esse paralelo com os negócios, porque você pode estar experienciando um péssimo momento na sua empresa e às vezes o culpado é você e você não sabe disso. O que nos leva finalmente à terceira parte desse vídeo, que é o renascimento. Eu gostei de chamar assim, eu tento colocar nomes meio poéticos para parecer um pouco mais inteligente, entendeu? Mas, cara, o que é que se pode fazer em uma geração onde o entretenimento virou basicamente passar o dia com a tela enfiada na cara? A primeira coisa que me veio na mente e que funcionou muito comigo foi voltar a cultivar o hábito da leitura. E por que eu falo voltar? Como eu disse para vocês, eu nunca gostei de ler. Eu sempre fui uma criança meio vagabunda, um adolescente meio vagabundo. Então eu tive que me forçar a gostar de ler. E eu fiz isso através do modo caverna. Eu vou deixar um vídeo falando sobre o modo caverna aqui para vocês. Mas
5 anos atrás eu desenvolvi o hábito da leitura e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu tive a experiência do autodesenvolvimento através dos livros e depois, mais recentemente, também a experiência de ler livros apenas por prazer. Ler histórias, livros como Harry Potter, como a história de Game of Thrones, né, os livros de Game of Thrones da saga. E hoje eu percebo que eu leio sem dificuldade. E sem dificuldade, vamos colocar aspas nisso, né? Porque eu sempre tenho a dificuldade como consequência do meu vício também em vídeos curtos. Mas como eu voltei a cultivar esse hábito da leitura diária, eu percebo que isso vem melhorando bastante a minha habilidade de focar nas coisas. Então, não só a leitura, tem várias outras coisas que podem te ajudar a voltar a ter foco. Eu posso te recomendar até o método Pomodoro quando você for trabalhar ou estudar ou qualquer coisa que seja difícil. Mas vê só, se você for fazer o método Pomodoro, nos minutos que você estiver descansando, não assiste Reels, cara. Não assiste TikTok, que isso não é descanso. Você acha que está descansando, mas sua mente está... Para sua mente é a mesma coisa que você está correndo uma maratona ali. Você está enlouquecendo com muito conteúdo. Isso não é descanso para você. Voltando ao foco aqui. Parte do renascimento para você se permitir ter o ócio. O ócio, o tempo ocioso, o famoso tô sem nada para fazer. Quantas vezes você já falou isso recentemente, de uns 10 anos, de uns 5 anos para cá? Porque eu lembro que quando eu era criança, era a coisa que eu mais fazia. Tô no tédio, tenho nada para fazer. Eu tava lá deitado, jogado com as pernas para cima no sofá da casa. E no ócio, às vezes, vinham ideias mirabolantes. Claro que eu era uma criança, então eu não podia, sei lá, aplicar isso em negócios, enfim. Mas é no ócio que vem as melhores ideias. Esse vídeo surgiu... A ideia para esse vídeo surgiu no ócio. E hoje, todo momento que a gente tem de descanso, a gente não se permite ter o ócio, a gente já tenta pegar o celular para preencher aquele vazio com alguma coisa. Se permite o vazio, cara. Se permite experienciar aquele vazio e o que ele pode trazer de positivo para você, porque tem muita coisa positiva. Eu já vou puxar para a próxima dica que eu ia dar aqui. Eu sempre tento experimentar o ócio de boinha, mas eu sempre ando com um caderninho, velho. Um caderno e uma caneta. Por quê? A escrita em cadernos promove a autorreflexão. Você pode discutir o que quiser, cara, mas não estou dizendo que seja ruim digitar. Mas você escrever com uma caneta e papel, você escrever com isso aqui, ó, o analógico, ó, a SMR para vocês. Você colocar uma caneta no papel e escrever o que está se passando na tua cabeça, escrever tuas ideias, como realmente você despejar suas ideias ali, ter uma válvula de escape para tudo que entra na tua cabeça, sair para um lugar onde você consiga revisitar aquilo depois, isso é mágico, tá? Isso aqui é mágico, a gente tá falando da elite. E hoje em dia eu tenho múltiplos cadernos, tá? Eu tenho esse caderno aqui da Cart Panda que eu uso para escrever meus sonhos. Eu tenho esse caderno que eu mostrei para vocês, ele chegou hoje, ele tá em branco, tá? Eu tô doido para preencher ele. Eu tenho esse caderno aqui, eu tenho um Kindle aqui, eu não sei o que tá fazendo aqui esse Kindle. Eu tenho um caderno que é o meu diário, querido diário. Então, a escrita me ajudou de diversas formas, eu acho que pode te ajudar também. Não tô dizendo que você precisa ter um diário. Eu acho muito bacana. Nem todo mundo concorda. Mas pega esse hábito de escrever o que tu tá sentindo. 10 minutinhos que tu para ali para escrever sobre o teu dia, tu já tá fazendo uma autorreflexão ali em tempo real. E digo e repito, a mensagem desse vídeo é clara, a autorreflexão promove o seu desenvolvimento. Se você não sabe o que tem que ser melhorado, como é que você vai melhorar? Se você não está se questionando o tempo todo, o que é que eu preciso melhorar na minha vida? O que é que eu estou fazendo de certo? O que é que eu estou fazendo de errado? Você vai estar estagnado o tempo todo. E isso é muito mais agravado quando você está o tempo todo preenchendo esse vazio com aquele scroll infinito. Eu sempre vou repetir isso. Você pode estar achando meio repetitivo, mas é para entrar na tua cabeça. Eu espero que você saia desse vídeo com essa mensagem impregnada na sua cabeça. E que anote em um caderno para não esquecer. Para finalizar esse vídeo, eu sempre gosto de fazer um resumo. Parte 1 foi o colapso da atenção, onde a gente falou que o algoritmo dessas redes sociais como Instagram e TikTok são moldados para fazer você não sair de lá e gastar a sua vida inteira lá. Tenha isso em mente. Durma pensando nisso. Parte 2 do vídeo falamos sobre as cicatrizes causadas por isso, justamente, né? A ansiedade, a falta de foco, falta de atenção, falta de autorreflexão
enfim, várias outras cicatrizes causadas aí do apodrecimento do seu cérebro mesmo. E na parte 3 nós fechamos com o renascimento da autorreflexão, falando sobre como a leitura melhorou bastante isso para mim, o hábito da escrita também e o hábito de estar constantemente se questionando sobre o que você está fazendo com sua vida e realmente fazer alguma coisa a respeito disso. São passos incríveis para você sair da inércia e começar a colocar a tua vida em ordem. Se você já começou a colocar a sua vida em ordem, você conseguir chegar mais longe. E para finalizar esse vídeo, uma frase que eu espero que entre na sua cabeça. Se você não parar para analisar a sua vida, o algoritmo vai fazer isso por você. E pode ter certeza que ele não está nem aí para o teu futuro. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado a fazer essa autorreflexão sobre isso. Se você gostou do vídeo, já se inscreve. Se você ficou até o final, se você ficou até aqui, comenta polenta, cara. Eu gosto muito de polenta, eu quero ver quem ficou até o final. E deixa aqui nos comentários, cara, volta daqui a um mês, volta daqui a 2 meses nesse vídeo. Eu espero muito que você tenha algo de melhor na sua vida por conta desse vídeo. Eu quero muito saber. Não tô falando isso da boca pra fora, eu realmente quero muito saber se meu vídeo te ajudou de alguma forma. E é isso, cara. Tamo junto.